Olá, bom dia. Bom dia a Bom dia. todos. Bom dia. Bem-vindos Bom a dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela vossa presença. Bem-vindos a mais um evento de Tendências ESG do BCSD. Obrigada a todos. Vamos só dar aqui um compassinho de espera até às 11h05 para que toda a gente se possa juntar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos então esperar o nosso último minutinho aqui do tempo de tolerância para depois podermos arrancar oficialmente com o nosso evento de Tendências ESG 2026 e mais além. E pronto, já são 11h05. Entretanto, se calhar vamos arrancando. Convido o Tiago para se juntar, que vai ser o nosso host e um dos nossos estimados oradores. Tiago, passo-te a palavra. Obrigada. Obrigado, Júlia, e muito bom dia a todos e a todas. Dar aqui as boas-vindas aqui ao nosso evento de tendências, aqui a nossa quarta edição, creio eu. E é sempre bom iniciar o ano com tantas caras conhecidas e com uma sala com já mais de 200 pessoas para começarmos a abrir este tema e a falar deste tema e a falar, no fundo, aqui de algumas coisas que vão marcar certamente aqui a agenda. Eu gostaria de começar naturalmente, e visto que este é um evento aberto, obviamente há aqui muitas pessoas que identificamos como fazendo parte aqui da comunidade do BCSD Portugal, mas é sempre bom relembrar que aquilo que move esta organização que é o BCSD, que é esta Associação Sem Fins Lucrativos de Utilidade Pública, é a transformação da economia em benefício das pessoas e do planeta. É isso que move o BCSD, foi isso que moveu o BCSD neste ano em que faz 25 anos, mas também é isso que certamente moverá o BCSD para os próximos 25, esta tendência para este mais além, não é? Que está aqui no título aqui da nossa chamada, da nossa sessão aqui no dia de hoje. E é tendo isto por base, não é? Este tríptico, a economia, as pessoas e o planeta, que muitas das tendências que vamos falar aqui hoje, aqui por parte dos nossos oradores e também naturalmente do BCSD, é muito este tríptico que nós vamos tocar e falar naquilo que se perspectiva para os próximos tempos, ainda que eu sinto sempre, tenho a certeza que há de haver alguns dos nossos oradores que irão dizer isso também. Nós não estamos aqui propriamente a fazer futurologia, ainda que desta vez até tenha aqui uma bola de cristal e tudo, que me deixaram aqui na minha secretária, mas não estamos a fazer futurologia, estamos efetivamente a tentar analisar aquilo que de facto está a acontecer e que se prevê como tendência para aquilo que irá marcar a nossa agenda, principalmente nesta transformação tão necessária da economia em benefício das pessoas e do planeta. Nós vamos ter aqui uma
uma série de oradores aqui, e uma oradora de quem eu desde já deixo o nosso profundo agradecimento pela disponibilidade e a amabilidade que tem por vir aqui dar um pouco do seu tempo àquilo que é a comunidade BCSD Portugal. Vamos ter o Manel Mota, partner da UI, a Beatriz Costa Gomes, da Microsoft AI, eu próprio farei aqui uma intervenção, uma breve intervenção também, e depois temos Rafael Popper, diretor da Futures Capacity Academy, também a dar aqui o seu contributo, mais até para este mais além. Portanto, eu diria que vamos ter aqui os 3 primeiros oradores mais a falar daquilo que é estas tendências do ESG mais próximas, e depois uma segunda parte aqui mais focada no mais além. E é esse mesmo em termos de programa que nós iremos ter. Portanto, vamos ter aqui, estamos agora aqui nesta fase de boas-vindas, portanto vamos passar já, sem mais demora, já vou aqui fazer a introdução, que é o primeiro orador para as tendências ESG, depois temos ali um tempo de Q&A, depois um olhar para lá e depois perguntas e respostas e o encerramento no final, e portanto é isso que esperamos aqui, que vos preparamos aqui para a próxima hora e meia aqui da nossa sessão. Só relembrar aqui algumas regras, aqui de forma muito breve, não vou ser aqui muito extensivo, nesta questão de ligar o microfone. Manter a câmera ligada para nós é sempre mais agradável e pelo menos tento sempre montar aqui 2 ecrãs para vos estar a ver aqui, se for possível. Claro, sabemos que muitos de vocês e muitas de vocês eventualmente estão no local de trabalho. De relembrar que nós temos aqui a funcionalidade do Teams, o Q&A ou perguntas e respostas, poderão colocar durante as sessões as vossas perguntas lá, que depois, quando houver o espaço para Q&A, nós vamos lá buscar as perguntas que deixaram, e inclusive até podem votar naquela, se for a pergunta que vocês gostavam que nós respondêssemos, já lá estiver, podem votar para a pergunta vir para cima, porque naturalmente se houver muitas não teremos tempo para responder a todas, podem votar para essa pergunta subir e depois nós vamos escolher aquelas que forem mais votadas. Depois, obviamente, temos aqui o desligar as notificações. Nós sabemos que hoje em dia o tempo pela atenção das pessoas é muito precioso, mas esperemos que possam dedicar aqui esta hora e meia aqui a ouvir-nos. Participem, partilhem e naturalmente deverão sempre sorrir, mas neste caso a sessão está a ser gravada, portanto os vossos sorrisos ficarão gravados e portanto mais um motivo para sorrirem neste dia de hoje, e naturalmente nós depois partilharemos a gravação da sessão aqui com os participantes da nossa sessão. Sem mais demoras e também para cumprirmos aqui aquilo que temos previsto, tanto como vos disse, vamos ter agora aqui a primeira sessão, o primeiro painel sobre tendências ESG para 2026, portanto cada orador terá 7, 10 minutos para fazer a sua exposição e depois temos o tempo de Q&A. Vamos começar pelo Manel Mota da UI, a quem eu desde já deixo o meu agradecimento aqui por... Houve aqui uma combinação atribulada aqui na preparação, mas correu tudo lindamente, porque o Manel esteve sempre super disponível aqui para aceder aqui aos nossos pedidos e, portanto, Manel, deixo-te o meu profundo agradecimento e passo já, deixo-te o palco para ti e vou já colocar aqui a tua apresentação para poderes seguir quando quiseres. Vou só pôr aqui em ecrã grande e vamos fazer aqui, como é um bom sinal daquilo que é a sustentabilidade, vamos fazer aqui uma parceria. O Manel falará com o conhecimento e eu passarei aqui os slides deste lado. Manel, o palco é teu e muito obrigado. Obrigado, Tiago. Enfim, obrigado a todos enfim, ao BCST pelo convite e, enfim, a todos por estarem aqui, com disponibilidade também para ouvir e para colocar questões e estarei cá até o final da sessão para isso mesmo. Pronto, dizendo, de facto, não vou trazer aqui nenhuma futurologia, eu acho que as tendências que vou tentar aqui apresentar, algumas relativamente básicas ou simples, são com base em percepções e aquilo que é conhecimento de mercado. E de facto eu gostava de começar, enfim, se calhar ao contrário daquilo que mandaram fazer, mas ficam algumas tendências para 2026, assim, uma coisa mais de curto prazo. Depois gostava de comentar algumas tendências com implementação ou impacto para além de 2026, enfim, e depois trazer aqui não futurologia, mas aquilo que trabalhámos durante algum tempo, enfim, uma apresentação que foi feita há uns tempos sobre 4 futuros plausíveis com enfoque aqui naquilo que é um conceito de uma nova economia e deixar um bocado essa mensagem mais no final. Pronto, e portanto acho que podemos avançar, se faz favor, Tiago, mais um, por favor, este sou eu, já cá estou. E no fundo, enfim, olhando aqui para tendências que marcam um bocadinho mais a agenda empresarial, estou a falar aqui de facto para o ano 2026,
eu gostava de olhar para este tema, ou temos aqui um gap year, ou olhamos para este ano como um ano de oportunidade. Portanto, eu prometo não dissertar aqui muito sobre regulação, até porque, assumidamente, a regulação tem a sua importância, quer pela normalização de reporte, metodologias, fiabilidade, transparência que traz, nem também no risco que, muitas vezes, a simplificação que o próprio Omnibus trouxe, nomeadamente do muito menor número de empresas que estão a ser abrangidas e vão ser abrangidas, porque isto traz uma série de gaps face às expectativas de stakeholders, muito menor comparabilidade, possivelmente muito menor governance no que diz respeito a estes temas. Mas aquilo que nós vemos como tendência é muito originada por aquilo que são as oportunidades que são criadas por estes top da clock. E, portanto, eu queria aqui, no lado esquerdo, ter aqui algum enfoque naquilo que são as empresas abrangidas pelo Wave 2, e, portanto, ainda que as empresas tenham mais tempo de preparação para reporte e mais recursos para iniciativas estratégicas, o que vemos é que, progressivamente, muitas destas empresas, apesar de terem ganho aqui um buffer de respiração para tudo isto, estão, de facto, a adotar relato voluntário, mesmo antes da entrada da obrigatoriedade. E, portanto, eu acho que isto é algo que já esteve a acontecer durante este ano e eu tenho, enfim, com base na percepção, uma vez mais, daquilo que é o mercado, estas empresas vão continuar a fazê-lo, porque sentem que estão a criar uma vantagem competitiva, não é? Que vão aumentar um pouco aquilo que será a reputação da sua marca, da sua organização e potencialmente melhorar aqui o acesso também a financiamento. Neste segundo bullet de relatório de sustentabilidade, eu estou aqui um bocadinho, e que também estamos a ver no mercado, é que mesmo as empresas que vão ficar de fora da CSRD, e são muitas, portanto, nós estamos a falar de uma queda abrupta das entidades que de facto ficam abrangidas, mas aquilo que também vemos é que estas entidades estão a adotar frameworks, ainda que não totalmente fechados, seja o VCMI ou o eterno GRI, se quisermos, ou mesmo a CSRD, se quisermos também, por sentirem que daí advêm as tais vantagens estratégicas, e portanto eu acho que aqui a nota é, estas empresas deverão ter em consideração aquilo que é o seu nível de maturidade, a sua estrutura e complexidade enquanto organização, para selecionarem aquele que será o tipo de framework que lhes faz mais sentido. Mas isto é claramente, também estamos a ver a acontecer, tivemos a ver durante este ano 25 e certamente vê-lo-emos durante o ano 26 e os anos que aí vêm. O tema dos roteiros de descarbonização é um tema que para nós tem assumido uma preponderância muito, muito relevante para nós, enfim, não estou a dizer agora necessariamente enquanto UI, mas daquilo que temos visto no mercado, obviamente que é um tema de mitigação associado àquilo que é a emergência climática, mas estes roteiros devem de facto suportar aquilo que são a priorização de medidas que se querem custo-eficazes para reduzir consumos, mas também para gerir riscos, mas também reforçam aquilo que é a competitividade ao alinhar a descarbonização, digamos muitas vezes, com inovação. E, portanto, facilitam também o acesso a financiamento e, portanto, é claramente um caminho que os setores estão a seguir. Portanto, nós assistimos durante o último ano à apresentação dos roteiros setoriais em setores como a química, como a cerâmica, o vidro, os plásticos, enfim, a cortiça, todos estes setores apresentaram e naturalmente que aquilo que estamos a ver é que se temos um roteiro setorial, vamos ter agora as empresas claramente dentro destes setores a trabalharem, porque os setores só chegam lá se as empresas efetivamente implementarem estes roteiros de descarbonização. Por outro lado, o tema do financiamento sustentável, enfim, eu acho que estão cada vez mais, quer a banca, enfim, e muitos outros investidores, a integrar estes critérios ESG naquilo que são modelos de avaliação e, portanto, no fundo, são modelos de financiamento que vão permitir que empresas com estratégias de transição, enfim, credíveis, possam de facto aceder a financiamentos mais favoráveis. Bom, e passando já aqui, eu sei que o tempo é muito curto, estou a falar se calhar um bocado rápido, espero que me estejam a ouvir bem, estou a ver mensagens a surgir. No slide seguinte, Tiago, queria falar aqui um bocadinho numa lógica mais do impacto para além de 26. Portanto, eu tenho defendido isto muito, eu tenho falado várias vezes sobre este tema, acho que é algo que continua na ordem da mesa, no fundo é trazer a sustentabilidade para aquilo que é a estratégia corporativa das organizações, e ela tem que ser vista como uma oportunidade de negócio. Portanto, digo muitas vezes, não se trata de uma questão de crença, isto tem que, se o nosso coração é mais verde ou se acreditamos mais nas alterações climáticas ou não, nós temos de conseguir falar e chegar a todos. E quando chegamos a um CFO, temos que trazer com uma ideia, com um investimento, com algo, nós temos que trazer o ponto de vista económico. E, portanto, aquilo que nós vemos são tipicamente 3 estratégias, que eu aqui, enfim, enuncio de forma resumida. No fundo, uma estratégia de redução de custos, onde efetivamente nós temos aqui um foco em oportunidades que permitem, e temos sempre uma perspectiva de sustentabilidade, de redução de custos.
e, portanto, seja ao nível da própria atividade da organização, seja a montante até do seu próprio negócio, e, portanto, podemos estar a falar de eficiência energética, de reciclagem, economia circular, podemos estar a falar do que for, mas estamos a falar de redução de custos efetivos. Eu digo que isto é mais simples, mais básica, mais tangível e que claramente qualquer CFO ou board member compra. Depois temos aqui uma segunda dimensão que é o que chamamos a criação de willingness to pay. No fundo, é trazermos aqui um foco em oportunidades que permitem um incremento de um cliente ou de alguém pagar mais por um determinado produto. É aquilo que nós dizemos às vezes que os produtos verdes ou sustentáveis. E, portanto, seja para os próprios clientes da organização, seja a jusante dos nossos clientes, digamos assim, na nossa cadeia de valor, o importante aqui é termos uma segmentação de clientes. No fundo, é olharmos para os nossos clientes, nem todos vão estar dispostos a pagar mais por um determinado produto sustentável, verde, o que quisermos dizer, mas certamente haverá alguns clientes, um segmento dos nossos clientes, e de facto o truque ou a importância desta lógica, desta estratégia, está de facto nesta capacidade de encontrarmos esse segmento de clientes que vai estar disposto a pagar mais. E, portanto, tudo o que sejam exemplos como transparência sobre a origem de produtos e práticas sustentáveis de produção, enfim, seja o que for, são dimensões que podem funcionar. O que é perigoso aqui? É o one size fits all, não funciona e, portanto, a importância da segmentação é claramente crítico. Outro tema também importante dentro disto, eu queria aqui, tipicamente aquilo que nós ouvimos nas organizações, é o produto verde ou sustentável é mais caro. E, portanto, o problema não é se o produto sustentável é mais caro ou não é, o problema é se temos ou não temos uma estratégia credível, digamos assim, de willingness to pay. Isso é que tipicamente é o problema. E, portanto, a segmentação é claramente importante. Depois, outro tema tem que ver com a criação de mercado. No fundo, muitas vezes isto está associado, e quem fala aqui em temas de materialidade, temas mais técnicos, quando a gente faz os IROs, nas análises de materialidade, impactos, riscos e oportunidades, muitas vezes as oportunidades surgem também aqui, não é? Neste tipo de avaliação. E, portanto, no fundo, são oportunidades de fazer crescer o nosso addressable market. No fundo, é olharmos para temos aqui um foco no mercado excedente para produtos que são sustentáveis para além daquilo que são os produtos legacy. Vamos entrar em mercados, em clientes, novos segmentos, indústrias, que estão adjacentes àquelas com as quais tipicamente trabalhávamos. Portanto, vamos entrar em mercados novos com produtos diferenciados e novos também. E, portanto, isto é entrar num novo mercado, ok? No anterior, nós estávamos no mesmo mercado, mas segmentámos clientes que estavam dispostos a pagar mais. No slide seguinte, tentando, já não sei quanto tempo é que tenho, mas só para vos dizer, o For Futures, e de facto isto não é futurologia, isto foram cenários plausíveis que foram definidos por uma equipa da UI de sustentabilidade que chama-se New Economy Unit. Isto foi uma abordagem imersiva que foi desenvolvida por esta equipa e através destes 4 cenários que estão aqui elencados, os participantes nesta sessão eram convidados a refletir sobre os possíveis efeitos, enfim, que as alterações climáticas e não só tinham na sociedade e no ambiente. E, portanto, eu queria só aqui explicar rapidamente o que são os 4 cenários e trazer aqui 2 ou 3 conceitos que me parecem que são relevantes. Primeiro, temos aqui um pressuposto que estamos ou no mesmo sistema, same system, ou um radical shift. Temos uma mudança radical. Em qualquer um dos dois, podemos ter um best case ou um worst case cenário, ok? Assumindo o mesmo do cenário BAU, que a gente chama o business as usual, digamos que é quase numa lógica de crescimento infinito, não é? Continuarmos, eu desde que sou miúdo do ponto de vista profissional, todos os anos temos que crescer 10%, 15%, 8%, 10%, quer dizer, e nós às vezes temos que nos perguntar até onde é que este crescimento infinito nos leva, não é? Obviamente que isto é feito à custa de muita coisa, nomeadamente a perda da biodiversidade e muitos outros temas, mas de facto há um crescimento quase que infinito, digamos assim, este business as usual, que nos leva para um aquecimento de 3 graus, e aqui o aquecimento estamos a falar de 2100, estamos a falar aqui de 100 anos, no fim do século, digo eu, e quando olhamos aqui para os dados da população, são de facto 2055, estamos sempre a 30 anos do prazo de hoje. Neste caso, o crescimento é, digamos, é continuado, o PIB é uma referência como forma de avaliar os governos, os países e a sua evolução, e mais tarde ou mais cedo posso entrar aqui naquilo que é um cenário de colapso, porque há uma ocorrência de múltiplas crises, sejam elas económicas, sociais, ecológicas, e, portanto, elas são muito potenciais estas crises pelas múltiplas interconexões que estes temas todos têm. E nestas alturas, os governos têm uma necessidade de intervir e de restringir aquilo que são os nossos direitos. Nessa altura entramos num cenário que chamamos constraint, e que neste caso previa um constraint ao nível daquilo que são, enfim, previa da escassez de recursos, e como forma de evitar aquilo que é o colapso. Nós tivemos uma coisa parecida com o Covid,
mas aqui são restrições que foram por outras questões de saúde pública, mas estamos a falar aqui de restrições porque já não temos água nem energia suficiente e, portanto, precisamos mesmo restringir este acesso. E, naturalmente, que o cenário Transform é aquele cenário onde o crescimento da economia assenta numa prosperidade humana e planetária, enfim, e na colaboração muito entre Estados, não é? Entre governos, entre as várias áreas do nosso planeta, assim, de uma forma muito simples. Se vocês repararem, nós temos ali populações idênticas nos cenários Transform e Constrain, por razões completamente diferentes. No Constrain, porque há políticas de filho único, no outro, porque efetivamente há uma população, e o tema da formação é muito importante, muito mais capacitada, muito mais educada, e portanto, por essa via, normalmente quando isso acontece, as pessoas são mais controladas a ter os filhos que de facto também podem e devem ter, do ponto de vista também monetário. Passando para o slide seguinte, e só para fazer a ligação com isto que aqui estamos a dizer, falar-vos aqui um bocadinho destes princípios de uma economia que assenta nesta prosperidade humana e planetária, o título, e é um título aqui importante, porque eu gostava de dizer que nós passamos aqui, vamos dizer aqui, desta economia de policrises, que estávamos aqui a falar há pouco, seja geoeconómica, social, ecológica, assente nesta economia linear, com foco simplesmente na área financeira, visões de curto prazo, enfim, este sobreconsumo, um crescimento insustentável. Acho que todos já ouvimos um bocadinho isto, e de facto, aquilo que eu quero aqui enfatizar, para não comentar todos os tópicos, é que há tipicamente aqui uma redefinição de valor e de conceito de bem-estar, neste Value Redefined que aqui temos. E eu chamaria a atenção que, por exemplo, o PIB no cenário Transform, que seria aquele cenário mais idílico, se quisermos, idílico mas plausível, é 1/5 do PIB do cenário Business as Usual, que é o que temos hoje, 1/5. E isto faz-nos pensar um bocadinho, como é que é 1/5 o PIB, quando tipicamente os nossos crescimentos estão todos associados ao PIB e ao desenvolvimento dos países. E, portanto, se calhar o PIB que vamos ter vai ser um PIB diferente, um PIB onde efetivamente esta redefinição do valor e conceito de bem-estar é diferente, e onde o conceito de suficiência que aqui também temos nesta nova economia é um conceito claramente muito importante, é termos aquilo que de facto precisamos, muito antes de entrarmos numa lógica de circularidade, ou no fundo alinhar a produção e o consumo com a natureza. Depois também vai ser muito importante percebermos cada vez mais a forma como os vários sistemas interagem, dependem e impactam também a própria natureza, e considerá-los naquilo que será o seu redesenho, promovendo aqui aquilo que serão pontos de inflexão, e aqui estou a falar do Systems Thinking. Pronto, portanto, só queria deixar aqui estes conceitos de uma nova economia. Eu vou-vos deixar aqui também logo na última página, depois, e se calhar podemos passar para lá, aceder, e depois acho que isto vai ser partilhado. Temos aqui o estudo da nova economia, o Beyond Sustainability as Usual, tem aqui os QR codes para aceder a todos estes estudos que foram desenvolvidos. Terei todo o prazer, seja agora, não temos muito tempo, seja depois, para responder a quaisquer questões que me possam colocar. E para terminar, reforçava então as tendências do reporte voluntário, quer para o Wave 2, quer para entidades fora de âmbito. O foco no roteiro de descarbonização, alinhado com o tema dos financiamentos direcionados para este tipo de investimento. A importância das estratégias de redução de custos, de criação de willingness to pay e de criação de mercado, como forma de potenciar uma criação de valor e de integração de ESG naquilo que é o negócio das organizações. E, por fim, salientar os princípios da suficiência e da redefinição de valor, que fazem parte destes princípios mais holísticos de uma nova economia assente nesta prosperidade humana e planetária. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado, Manuel, pela excelente apresentação, aqui pelos insights que nos deste. Acho que já há uma pergunta, mas vamos fazer a primeira ronda dos 3 oradores e depois já vamos às perguntas. E aproveito agora também para introduzir a Beatriz Costa Gomes, que trabalha na Microsoft AI, que também agradecer o convite, agradecer de teres aceito o convite para estar aqui connosco e para dares esta perspectiva e para ires muito no sentido daquele que é um dos tópicos do momento, não é? Inteligência artificial, e também no caso da nossa sessão, também aquilo que é esta futurologia ou não, e portanto como é que isto funciona, e portanto Beatriz, sem mais demoras, deixo o palco para ti e muito obrigado pela tua participação. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Devo já dar um disclaimer, que é a primeira vez que eu estou a apresentar, desde que me juntei à Microsoft, é a primeira vez que estou a apresentar em português. Eu já falei, quando me falaram a primeira vez, eu estava a dizer, tenham cuidado, porque os Englishisms vão sair a meio, mas pronto.
eu sou um bocadinho um peixe fora d'água aqui. Eu não trabalho em sustentabilidade, eu trabalho na Features Team. Eu não preparei, eu tenho uns slides, mas é só para falar muito rápido do que é que a Features Team é, e depois vou falar um bocadinho do trabalho que eu já fiz. O botão do share está perigosamente perto do end meeting. Alguém devia avisar a Microsoft disso, não me digo quem. Mas é só que eu estou a tentar, e agora perdi a sessão. Peço desculpa. Se eu trabalhasse numa empresa onde tecnologia é a principal coisa, até funcionaria. Ok. Vamos tentar assim. O suspense de que eu não carreguei no botão certo. Ok, there we go. Estão a ver agora o meu screen? Sim, Conseguem ver? Beatriz, sim, perfeito. Beatriz, pode seguir, sim, obrigado. Obrigada. Então, um bocadinho sobre mim, como é que eu cheguei aqui. Esta sou eu. Eu tenho, na realidade, um background em neurociência e em ciências de comunicação, ou comunicação científica e inteligência artificial. Estudei inicialmente em Coimbra, eu sou engenheira biomédica da Universidade de Coimbra, mas depois fiz o doutoramento em Manchester, outra vez em neurobiologia. Trabalhei no Alan Turing Institute como postdoc e research fellow em AI for Biosciences. E aí é o trabalho mais perto de sustentabilidade que eu fiz, foi trabalhar com algumas equipas aqui. Mas por causa da comunicação científica que fiz, eu entrei na Microsoft AI Features Team. Aqui tem Research Program Manager, mas na realidade eu sou Features Researcher. E uma coisa que eu tenho que começar por dizer é que a Microsoft AI não está responsável pelo M365 Copilot. Isto é um disclaimer que eu tenho que trazer a toda a gente, que nós na realidade temos dois tipos de Copilot. O Enterprise Copilot, que é o que as empresas geralmente usam, está aqui, que é o que está associado a todas as coisas, e ao Teams, daí eu poder queixar-me à vontade. E onde nós estamos é no ramo da Microsoft AI. Isso corresponde ao Bing, ao Edge, ao MSN, à Microsoft AI Super Intelligence Team, que desenvolve os modelos de inteligência artificial, e o Consumer Copilot. O que eu posso dizer, e uma das coisas que eu queria vos falar, é o que é esta Futures Team? Porquê que a Microsoft AI tem uma Futures Team? Na realidade, nós estamos dentro do escritório do CEO, Mustafa Suleiman, e ele é que dirige os nossos projetos e é ele que, no fundo, nos diz o que é que quer que eu olhe ou não. E a ideia é que nós entendemos a direção de para onde está a ir a AI, mas também os seus impactos. A ideia é que nós conseguimos pensar não só num ano à frente, que é que geralmente como as empresas funcionam, principalmente empresas tão grandes como a Microsoft, que têm uma inércia enorme e que demoram muito tempo a fazer decisões. A questão é que nós olhamos mais à frente, olhamos para lá de 1 ano e 2 anos e 3 anos, ou até bastante. E a ideia é que nós usamos este understanding para conseguir escolher e tomar melhores decisões. Isto quer dizer que nós fazemos research, fazemos investigação e foresight. Já vou falar um bocadinho de quão interdisciplinar é a nossa turma. Beatriz, peço desculpa só interromper, mas a imagem está congelada. A minha imagem? Sim, a imagem. Não. A câmara, a imagem da câmara. Não é o slide, é a imagem que nós vemos. Mas os slides também estão. Não sei se será alguma questão de ligação. É só para não estarmos a perder nada. Acho que eventualmente ela pode ter caído porque ela agora está congelada, não está a falar, não é? Portanto, se calhar a internet. Estou a esperar aqui ver se. E já agora aproveito se pedir para a Bea falar um bocadinho mais tranquilo. Senão não. É ótimo para estar atento, mas depois ficamos aqui e ali. Se ela podia falar um bocadinho mais despacio. Vamos aguardar que a Beatriz regresse. Voltei! Conseguem ouvir agora? Olá, Beatriz. Sim, nós estávamos a ouvir bem. Nós estávamos a ouvir bem, só que a imagem congelou e não sei se havia mais slides ou se era só aquele primeiro. Porque ficámos só no primeiro. Eu já ia vários slides à frente. Eu já ia em 50 slides à frente. Portanto, ainda bem que iniciar. Mas qual é a probabilidade de ser a pessoa da Microsoft que falha tudo? E que o Teams quebrou e tudo mais. Portanto, vocês podem ver que nós não temos acesso a nenhuma coisa específica dentro que seja melhor. Eu estava só... Obrigada Beatriz, só mais uma questãozinha.
para que não percamos nada do conteúdo. Se puderes falar um nadinha de nada mais devagar, para nós conseguirmos acompanhar. Isto é muita coisa para nós, portanto. Sim. Ok, obrigada. Peço desculpa. Ok, eu vou voltar então um bocadinho atrás. Beatriz Costa Gomes, estudei em Coimbra, Manchester, Turing, Microsoft AI. Na Microsoft AI, nós não fazemos com M365 Copilot. Eu sei que é confuso, há 2 tipos de Copilot. Nós fazemos o Consumer Copilot, que é geralmente aquele que é usado mais não necessariamente só para trabalho e não só para produtividade. Eu faço parte da Futures Team. O Futures Team está no Office of the CEO. Nós trabalhamos diretamente com o Mustafa Suleiman. Ele é um dos cofundadores da DeepMind e depois fez o Inflection AI, que foi comprado pela Microsoft, e agora temos a Microsoft AI. O que eu estava a dizer é que a nossa equipa estamos a estudar o impacto da AI, não só na inteligência artificial, IA, desculpem, não só agora, como no próximo ano, como para ali à frente. E nós fazemos foresight, fazemos scenario planning, e eu vou falar um bocadinho da interdisciplinaridade da equipa um pouco mais à frente. E depois também analisamos o que está a acontecer agora, que é parte do trabalho que eu estou a fazer. Deixem-me só olhar para os slides para saber o que é que eu ia dizer a seguir. Uma parte muito importante do nosso trabalho é ser a interface entre o que nós falamos e estudamos dentro da Microsoft AI e o exterior, ou seja, fazer coisas como hoje, de vir aqui e falar do trabalho que nós estamos a fazer, faz parte do trabalho que eu faço na Microsoft AI. Portanto, isto é para dizer que a nossa equipa é fundamentalmente interdisciplinar. A pessoa que começou a equipa é o Michael Bhaskar, que é não sei se vocês viram que houve um livro que o Mustafa lançou há uns anos atrás, chamado A Próxima Vaga, The Coming Wave, e ele escreveu com o Michael Bhaskar. Michael Bhaskar é o nosso chefe, é o líder da equipa, e ele contratou 4 pessoas com backgrounds diferentes. Nós temos uma pessoa que está nos Estados Unidos, que tem um background em física quântica e trabalhou no Congresso em Technology Policy, e ela trabalha bastante no impacto que seria o mais relevante para vocês, no impacto que a AI tem na energia, no ambiente e no como é que isto vai e como é que as coisas evoluem no futuro. Temos também uma pessoa que é a nossa Social Sciences Manager de Ciências Sociais e ela tem um doutoramento em Scenario Planning. Não sei se vocês ouviram falar da Scenario Planning Team da Shell, mas no fundo, é evoluir esses métodos e tentar planear, como o Manuel mostrou no último slide, fazer assim, no fundo, projetar quais são os cenários para onde nós estamos a ir se continuarmos perante certas condições ou não. Nomeadamente, ela fez um trabalho muito grande que espero que possa ser partilhado relativamente em breve, mas na Future of Work and Skills. Ou seja, como é que a AI está a impactar, por exemplo, a geração de hoje em dia que está a crescer e que está a estudar num mundo que existe rodeado de AI e qual é o impacto disso no futuro deles e como é que eles vão conseguir entrar no mercado de trabalho e quais são as implicações que isso tem. Depois também temos um super forecaster, que eu não sabia que existiam, mas basicamente são pessoas que são profissionais em fazer forecastings com base nos dados que existem hoje em dia e com o historial que passa, e então ele faz vários projetos de forecasting para tentarmos entender, por exemplo, se a computação vai aumentar, se a qualidade da tecnologia depende da computação, por exemplo, ou quais são os impactos que isso vai ter. E por fim temos-me a mim, que fiz muita data science e o principal trabalho que eu vim aqui falar é que em dezembro nós lançámos o Copilot Usage Report, em que nós olhamos para os dados das pessoas a utilizar o Copilot, o Consumer Copilot, e tentámos entender como é que as pessoas estão a utilizar hoje em dia a AI, porque essa é a única forma que nós temos de conseguir projetar de como é que elas vão usar no futuro, certo? E então o que nós temos feito foi analisar, para esse paper, foi 37,5 milhões de conversas, completamente anonymized and de-identified, e a ideia era entender se as pessoas usam AI apenas para produtividade ou como é que as coisas estão a evoluir. E uma das coisas que eu queria, no fundo,
partilhar com vocês que as tendências que nós vemos é que não há uma linha direta, não há uma linha estreita entre usar para trabalho e usar para coisas pessoais, para personal questions. E a questão que é interessante analisar é que depende muito da hora do dia, mas se tantas pessoas estão a dizer formata-me este e-mail, que no a seguir dizem a minha avó tem este problema, podes-me ajudar com isso. Então é como se as pessoas usam principalmente como uma evolução de um motor de busca, mas começam a usar também como um conversation partner, como evoluir, ajudar a decidir, a ver mais coisas, a tentar decidir quais são os melhores passos, a tentar entender quais são as coisas que estão a acontecer, nomeadamente o maior data point, o maior resultado, desculpem, que nós tivemos deste paper é que na realidade as pessoas usam o Copilot cada vez mais para questões de saúde e principalmente nos telemóveis. Nos telemóveis é o tópico mais falado sempre, a qualquer hora do dia e a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana. E estamos a falar de dados que eu analisei de janeiro a setembro, portanto, todos os dias, a toda a hora, health foi o tópico número 1 falado. E isto envolve tanto só perguntas de o que é, sei lá, o que é uma mitocôndria, ou eu tenho este problema, qual é o tratamento que eu posso ter, como é que eu chamo, qual é o médico que eu posso contactar para me ajudar com isto. Portanto, a tendência que nós vemos é que as pessoas estão a virar cada vez mais para questões pessoais e para navegar as suas próprias vidas com um companheiro, com alguém que faz perguntas, que dá respostas e que é muito mais personalizado nas ajudas do que apenas um motor de busca. E o que nós sabemos, principalmente para os próximos anos muito curtos, é que isto vai aumentar cada vez mais. E com as capacidades que estão a aumentar, não só de produtividade, também estamos a ver que o uso está a aumentar a qualquer hora para temas não só de trabalho e não só nos computadores, que geralmente é mais associado a isso, mas cada vez mais nos telemóveis e cada vez mais em situações pessoais. Obrigada. E peço desculpa por toda a tecnologia a falhar. Muito obrigado, Beatriz. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas vou guardar. Vou agora seguir aqui com a minha partilha e depois tenho uma pergunta para te fazer relacionada com dados e inteligência artificial. Muito bem, obrigado, Beatriz, pela tua partilha. Eu vou agora também deixar-vos aqui com algumas reflexões aqui sobre o trabalho que nós fomos fazendo aqui no VCSD sobre esta matéria. Tendências. Gostava de começar. A Beatriz, como a Beatriz já sabia que a Beatriz ia falar muito de inteligência artificial e do futuro, não é? E isto também nos traz aqui. Eu gosto muito de olhar, e nós gostamos muito aqui de olhar do BCS, muitas vezes olhamos para o passado para tentar compreender o futuro. E como tal, trago-vos aqui uma temática relativamente às tendências, aqui muito relacionada com o bom, o mau e o vilão. E vou só deixar-vos aqui ouvir um bocadinho da música do Bom, Mau e o Vilão. Pronto, só para vos situar, porque de facto nós acabamos por ter aqui. O 2025 foi um ano que marcou muito a sustentabilidade. Houve aqui promessas e decisões irreversíveis que temos que tomar e que fazer. E portanto eu vou dar este ângulo, o que é bom, o que é mau e o que é que poderá ser aqui o vilão, para fechar aqui de alguma maneira o gap geracional, porque nós já temos 4 gerações a trabalhar ao mesmo tempo e já vi aqui membros de várias gerações, só para ficarmos todos situados. O Bom, o Mau e o Vilão era um filme antigo, um western antigo, está bem? Portanto só para ficarmos situados, que é aí que estamos. Como vos disse, portanto, a sustentabilidade deixou de ser confortável. Acho que esse foi um dos um dos maiores pontos de 2025. Deixou de ser só algo que se faz só porque se diz que se faz. Portanto, é uma coisa que deixou de ter este conforto, mas acho que também assistimos muito por via daquilo que está a acontecer do ponto de vista internacional, a este alinhamento entre o capital, o risco e os dados, não é? Cada vez mais estamos nesse caminho do alinhamento entre o capital, o risco e os dados. E, portanto, agora a seguir a isso, não é? Se já temos este alinhamento entre capital, risco e dados, vêm as escolhas. E a pergunta que eu gostava
gostava de vos fazer é: quem é que quer fazer escolhas difíceis? Não é fácil, não é? Não é fácil encontrar quem queira fazer estas escolhas difíceis, e portanto eu vou-vos guiar, e é aquilo que nos vai guiar agora aqui durante os meus 5, 7 minutos aqui da minha apresentação, vamos começar por aquilo que foi o bom. E o bom, o the good, não é? É que a sustentabilidade entrou no motor da economia. Portanto, isso neste momento já é inegável, ou seja, a sustentabilidade já se percebeu que não alcança o sucesso apelando à ética, ela alcança o sucesso quando faz com que os produtos funcionem melhor. Durem mais, custem menos, resolvam problemas maiores para os nossos clientes, e, portanto, obviamente, deixa de ser um argumento de marketing e passa a tornar-se um sistema operacional. Não é? Ou seja, há aqui um diferencial, não é? Portanto, deixamos de ter esta questão de ser só um diferencial de preço para ser um fator disruptivo nos custos, muito alinhado também com aquilo que o Manel dizia há pouco, e, portanto, deixa de ser um detalhe de responsabilidade social corporativa para passar a ser uma lógica de design, por exemplo. E há aqui, e muito também neste pensamento, se calhar mais além, não é? Que perceber que a sustentabilidade não é quem fala mais alto, mas é para aqueles que querem ser engenheiros de uma economia diferente, não é? Portanto, ou seja, saímos desta lógica, ter a sustentabilidade sobre fazer menos mal, para passar a ter uma lógica: a sustentabilidade de facto constrói melhores negócios, não é? Portanto, e a sustentabilidade de fazer menos mal está de facto a morrer, a sustentabilidade de fazer melhores negócios com isso acabou de começar. E, portanto, essa é a parte boa que eu acho que vos posso dar, e ela é alicerçada aqui em três pontos. O primeiro, ou seja, neste caso, o que é que já está a acontecer de bem? Portanto, o mercado neste momento está a sustentar a transição energética. Só para vos dar aqui um dado, as empresas decidiram em grande parte manter o rumo da sustentabilidade, apesar da pressão política. Portanto, cerca de 41% das 2.000 maiores empresas do mundo têm metas de emissões líquidas, de emissões zero, não é? Para toda a cadeia de valor, e, portanto, isto mostra que, de facto, o mercado está a apoiar e a levar avante esta transição energética. Por outro lado, o investimento sustentável amadureceu. E, portanto, vou-vos só dar aqui também um dado sobre isto. O mercado de obrigações sustentáveis hoje tem 6 mil milhões de dólares, e continua a amadurecer, e, portanto, há essa lógica de crescente de obrigações de transição por setores de incentivos em carbono, nomeadamente a energia, o aço e a aviação, e, portanto, isso mostra-nos que há este amadurecimento, e que vai continuar. E, por outro lado, a circularidade, a biodiversidade, os recursos críticos são cada vez mais no core do negócio. Por exemplo, Nature Finance está a deixar de ser nicho para passar a ser, para crescer para o mainstream. Obviamente que há aqui desafios, não é? Ainda agora falávamos de inteligência artificial, que tem há este uso de matérias-primas críticas para haver inteligência artificial, mas isso também leva a que a circularidade passa a ganhar aqui um registro que se calhar eventualmente não tinha quando não olhávamos pelo ângulo da inteligência artificial. E, por outro lado, em Portugal, por exemplo, o sistema, só vou dar aqui o exemplo se calhar aqui mais do país, o sistema de retoma de garrafas e latas, por exemplo, também já está neste momento a acontecer. E, portanto, estas são as boas notícias, é aquilo que eu acho que já está a acontecer, que nós achamos que já está a acontecer de bom, e que são aqui as boas notícias. Vamos passar agora, só aqui muito rapidamente, para aquilo que é o mau, não é? E aqui o mau da história é que, de facto, eu acho que 2025 trouxe-nos esta lacuna de execução, há uma lacuna de execução da sustentabilidade. Não é? Nós sabemos o que devemos fazer, ainda não o estamos a fazer, e, portanto, cria esta espécie deste vale, não é? E a verdade é que esta lacuna de execução da sustentabilidade acaba por levar-nos, por um lado temos os dados, existem, mas os dados não decidem por eles próprios, muitas vezes estão desorganizados, e, portanto, eu diria que com estas simplificações da CSRD e incertezas nos Estados Unidos, eu acho que nós podemos olhar para um reforço nos dados que são realmente materiais, ou seja, dados que demonstram efetivamente a ligação à performance financeira, como metas climáticas, ou ao turnover de pessoal. Isso são duas métricas que têm ganho de alguma forma e que continuarão a ganhar aqui o seu espaço e fazer o seu caminho. Por outro lado, o relato está a melhorar, mas as prioridades não mudam, ou seja, o Omnibus veio trazer aqui, havia aqui este backlash ao reporte excessivo, né? As empresas não podem ser máquinas de report, portanto tem que haver aqui uma reorientação para a informação que é material, para aquilo que são os insights estratégicos, para dar espaço à estratégia, e, portanto, eu diria que os relatórios estão-se a tornar mais curtos e com métricas mais essenciais.
E por outro lado, sabemos que muitas vezes há muita ambição, não é? Portanto, isto aqui, fica aqui nesta lacuna de discussão também, aqui identificado como o the bad. A ambição está no topo, mas no meio, depois na operacionalização é que está a fricção. E portanto temos que começar a levar essa ambição que todos dizemos ter para o terreno e para a ação e para o impacto. Depois temos, o que é que será o feio? O feio, feio no sentido desconfortável, não é? Não é feio no sentido que nos vai trazer, acho que até nos vai trazer algumas alegrias se soubermos percorrer este caminho, não é? Que parece desértico, não é? E principalmente para aqueles que trabalham em sustentabilidade, muitas vezes sozinhos, solitários, a percorrer este caminho desértico, mas a verdade é que a sustentabilidade deixou de ser confortável e acaba por ter aqui uma lógica em que, em primeiro lugar, a adaptação está a ganhar peso face à mitigação, e porque é que isto é o feio? É o feio no sentido em que já passámos, em muitos casos, o que podíamos fazer em relação à mitigação. Não quer dizer que não continuemos a olhar para isso, mas neste momento, reparem, só para vos dar aqui um dado que também acho que ilustra muito bem isto, que é a proporção de infraestruturas exposta a perdas catastróficas superiores a 20% do valor deverá aumentar 5 vezes até 2050. E, portanto, nós começamos a olhar para os riscos de outra forma, porque de facto vamos ter que nos adaptar a esta nova realidade e que há uns anos atrás obviamente não seria esse o caminho. Por outro lado, a supervisão financeira está a ser reforçada. Em 2026, os supervisores como o Banco Central Europeu colocam o risco climático no centro da estabilidade financeira, impondo expectativas prudenciais mais exigentes. E, portanto, vamos ter que percorrer este caminho. Sabemos que já houve multas que até que já foram aplicadas sobre estas matérias e, portanto, naturalmente, esse conforto, se calhar, eventualmente existia, deixou de existir. E, por último, e fazendo aqui a ligação até com a apresentação anterior, a inteligência artificial entra na equação, não é? E entra na equação para aquilo que nos pode trazer de bom, mas também nós temos que ter consciência que não nos vai trazer só conforto, não é? Vai aumentar a procura energética, não é? Sabemos que os data centers aumentarão a procura energética. Só para vos dar também um dado que é um dado interessante, o ritmo de deslocação de empregos devido à inteligência artificial acelera, não é? Portanto, isso vai fazer com que, por exemplo, as mulheres sejam 2 vezes mais afetadas do que os homens, o que nos pode levar aqui a uma desigualdade de género ainda maior do que aquela que nós já temos. E, portanto, obviamente, levanta aqui desafios e, portanto, não podemos pôr todo o conforto naquilo que é a tecnologia de inteligência artificial, isso vai nos trazer desafios, ainda que também nos possa trazer muitas alegrias e, portanto, deixar aqui isto balanceado. Por último, e eu não podia deixar de falar nisto, não é? Como é que nós sobrevivemos ao oeste selvagem, não é? Precisamos de competências, não é? Há bocado o Manel também falava disso quando terminava, precisamos da tal formação. E há aqui 4 competências, e é aqui o meu penúltimo slide, que eu gostava de vos deixar. A primeira é o pensamento estratégico, cada vez mais decidir sem soluções perfeitas, ou seja, as soluções perfeitas não vão acontecer. Portanto, vamos decidir, portanto, vamos ter esta estratégia muito alicerçada na sustentabilidade para levar os nossos negócios avante. Por outro lado, temos a leitura integrada do risco. Nós somos aqui no BCSD, quando nós olhamos para o risco, a lente da sustentabilidade, temos uma amplitude muito maior daquilo que está a acontecer à nossa volta e à volta do nosso negócio. Seja, estamos a falar de risco financeiro, climático, operacional. Por outro lado, temos a capacidade de decisão, fazer mais com menos. Portanto, isso vai ser aqui, vai levar muito àquilo que ainda vos falava há pouco, de levar da ambição que eventualmente temos no topo para o meio, não é? Portanto, para aquilo que é real e que está a acontecer no terreno, e cada vez mais sustentabilidade é liderança. E é uma liderança que tem a ver com as escolhas que estamos a fazer, tem a ver com o pensamento crítico e, portanto, esta competência de liderar desta forma, não é? Com este novo paradigma que se está a formar, é uma competência que, obviamente, deverá estar em quem naturalmente já tem cargos de liderança, mas deve-se espalhar, tornando-se cultura dentro das organizações. E, portanto, deixo-vos com uma última pergunta, antes de abrir aqui depois não sei se vamos ter muito espaço, mas uma ou 2 perguntas haverá certamente, mas deixo-vos com esta pergunta para todos pensarem: sustentabilidade é para proteger o futuro ou para justificar o presente? Nós no BCSD não temos dúvidas nenhumas que é para proteger o futuro, mas é uma pergunta que cada vez deve ser mais feita e que devemos pensar se de facto o que é que estamos a fazer, como é que estamos a fazer, e como viram há vários cenários possíveis, qual é aquele cenário que nós eventualmente queremos chegar. E por último, é um fim só da minha apresentação, como eu costumo dizer, onde está o BCSD, a princípio e meio não tem que haver fim. Muito obrigado, espero que tenham gostado, depois partilho a apresentação e como isto dava pano para mangas, obviamente depois teremos espaço e tempo para falarmos sobre todas estas questões e estas matérias. Vou então voltar aqui à apresentação aqui master, vou parar aqui a minha partilha, sem o evento. Obrigado, Beatriz, pelo aviso aqui na gestão de risco. E nós já estamos aqui 5
5 minutos atrasados, mas eu acho que eu gostava de, pelo menos, fazer aqui uma pergunta a cada um para a Beatriz e outra para o Manuel. Portanto, e depois então vamos para a nova, vamos para o novo, para a parte seguinte aqui da nossa sessão. Portanto, já estou a ver aqui pessoas a dizer que a música vai ficar na cabeça. Pronto, espero que seja a música associada ao conhecimento. E portanto, vou aqui às perguntas. Eu gostava de começar por ti, Manuel. Eu tinha aqui uma, mas visto que houve aqui uma no chat, se calhar vou apanhar essa. E fazemos e respondes antes a essa, que é a Jacinta, que fez logo uma pergunta quando ainda estavas tu a falar. Pergunta-nos aqui porque devem ser os produtos verdes ou sustentáveis mais caros e não penalizar ou tornar mais caros os produtos que não são sustentáveis. Bem, obrigado pela pergunta, ainda não tinha visto a pergunta. Porquê que devem ser mais caros? Não é o porquê que devem, quer dizer, não devem, mas são. Porque a verdade é que estamos numa economia em que, em muitas circunstâncias, nós vimos muitas empresas em que o único fator de decisão no procurement é o preço. E quando temos o mesmo produto ou serviço, com supostamente a mesma qualidade, as mesmas especificações técnicas, etc., e que um custa 100 e o outro custa 50, se calhar devemos nos perguntar porque é que há uma diferença tão grande. Se é simplesmente um está a ter mais margem do que o outro, e se o custo de produção é relativamente idêntico ou não, ou se naquele que de facto é mais caro, enfim, cumprimos com coisas básicas como direitos humanos, temos uma cadeia de valor ou de fornecimento mais sustentável do ponto de vista dos produtos que são utilizados, enfim, seja qual for a natureza. E, portanto, aquilo que acontece muitas vezes hoje, e passamos por uma economia altamente globalizada, onde qualquer produto que nós temos nas mãos, a começar pelos nossos telemóveis e muitas outras coisas, vêm componentes de absolutamente todo o mundo, não é? E por isso é que se fala muitas vezes agora de uma economia às vezes um pouco mais local e com cadeias um bocadinho mais simplificadas, mas eu diria que não é uma questão de tem que ser, é uma questão de que o é, porque de facto, também se costuma dizer que o barato sai caro, mas há muitos produtos que de facto custam muito menos porque efetivamente na sua cadeia de valor e nos seus métodos de produção há muitas coisas que passam ao lado do ponto de vista, enfim, das dimensões sociais e ambientais, para não entrar aqui em muitos detalhes. Eu não sei se respondi à questão ou se a questão tinha alguma nota mais específica, mas eu está ótimo, pelo menos o Manel, e super sucinto e objetivo, portanto agradeço por isso, acho que era mesmo era esse mesmo o ponto. Beatriz, agora também tenho aqui uma para ti, portanto, acho que os nossos participantes estão aqui a ser muito, muito colaborativos aqui com a nossa sessão, e portanto a pergunta que temos aqui relacionada com a tua apresentação é, sendo a inteligência artificial vista como o futuro, com muito potencial para o aumento da produtividade, a verdade é que temos uma fatura em termos de sustentabilidade muito alta, matérias-primas raras, consumo de eletricidade e de hídricos elevados, né? A quantificação desse impacto em termos de scopes não é visível. Como é que nós podemos avaliar? Aqui fala muito na pegada carbónica, mas se quiseres aqui, olhando para aquilo que é o vosso estudo de futuro, se quiser, e que olham para esses cenários, se quiseres dar aqui uma maior amplitude à resposta, poderás também dar aqui maior amplitude à resposta. Obrigada pela pergunta e obrigada por passares a palavra. Eu não sou necessariamente a pessoa que estuda esta parte, portanto eu lamento que não vou dar a melhor resposta ou a resposta mais acentuada. O que eu posso dizer, e eu estava aqui a ver as notas da minha colega que trabalha nisto, é que uma das coisas que nós temos estado a fazer, e embora não seja necessariamente muito público, mas tem havido muita accountability, não sei a palavra agora em português, peço desculpa, de tentar fazer com que as grandes empresas, tipo a Microsoft, tipo a Nvidia, tenham consideração com isso. Por exemplo, os novos data centers que nós estamos a abrir são, inclusive vai haver um em Portugal, têm sido mais consideração com serem completamente renováveis, usarem completamente energia renovável. E esse é o tipo de coisa que as empresas têm estado a fazer. Agora, aqui um segredo entre nós 300 pessoas aqui nesta sala, o quanto disso é transmite para o público ou não, ou acaba concretamente feito, depende da empresa, depende de quem é que está a puxar por estas ideias e depende de quem e depende da implementação, se está a ser correto ou não. Em termos de visibilidade, na realidade é bastante mais fácil calcular o quanto se está a gastar, porque é conhecimento público e cada empresa na realidade partilha isso, mas não está óbvio,
porque é óbvio que não dá para ver. Mas não dizendo nomes, falando de um produto que começa com chat e rima com GPT, no site deles vocês conseguem ver quanto é que custa cada token de utilização, por exemplo. Ok? Portanto, para medir, dá para ver e dá para contrabalançar. E só mais um ponto, desculpem, sei que estou a falar bastante, para quem não tinha muita coisa a dizer. Eu acho que uma coisa que está a acontecer bastante com a inteligência artificial é que está a ser vista como um aumento da produtividade, mas não é só um aumento da produtividade que está a acontecer. E acaba por ser também um aumento também do uso, como eu disse, do uso pessoal, porque é uma coisa que não estava necessariamente nas contas inicialmente e nas primeiras projeções de como é que estes produtos iam ser usados. Obrigada. Obrigado, Beatriz, pela resposta. Acho que agora, sem mais demoras, passar aqui então à próximo orador. Portanto, vou agora passar para inglês para fazer aqui a introdução. And now I will introduce our next guest speaker, Dr. Rafael Popper. I thank you very much for your acceptance for our session. We will now talk about the Vision 2050 and how all of this future can be think. And Rafael, now the floor is yours. Thank you so much for availability to talk with us, and you can talk and put your presentation on. We are not listening, so I think you have to turn on your microphone. Muito obrigado. Very good. Thank you, Rafael. Pelo convite. É um prazer estar aqui. Vivi dois anos no Brasil quando era criança. Por isso compreendo quase tudo em português, mas confesso que hoje falo mais portunhol, não? Já que o espanhol é a minha língua materna. Por isso, para esta apresentação, vou falar em inglês. Okay? So, Manuel, Beatriz, and Tiago set the 2026 ESG agenda. And as you mentioned, Tiago, I will show how to turn it into 2030, 2050 roadmaps. Okay, so good morning, everyone, and thank you for having me. I'm Rafael Popper, and today I will share one practical message. Basically, ESG trends do matter, but sustainability futures matters more. So because the real question is not just what happens next year, it's how we build foresight and roadmaps for decisions that will shape the next decade and beyond. So 2030, 2040, 2050 and beyond, right? So in this talk, I will walk you through this journey in 4 parts. So first, why ESG, or why futures thinking now? Second, how foresight actually works. Third, how to execute it inside organizations like yours. And last but not least, how to thrive on surprise. We live in a world where disruption is the new normal, right? Every time we wake up, we read the news, we see interesting, sometimes very unfortunate wildcards and disruptions shaping and shaking geopolitics and everything. So to begin with, in this slide, and to anchor this in the ESG Trends 2026, here is a practical map that I would like to share. There are some important, what we call sustainable innovation agendas. There are 10 of those that we have published in a paper that you can, if you take a picture with this QR code, you can access. It's very hot from last year. And we have been mapping some 10 sustainable innovation agendas against what we call ESG trend relevance. And so what to do? Here, obviously, because of time,
I will not go through all 10, but you can read the paper, right? So I can highlight a couple of those. For example, we have been already listening to Manuel and to Tiago talking about the importance of decarbonization delivery is not just commitments, right? So here we have different type of actions. We have governance, intelligence, and foresight is here as well, especially the role of AI and data. We heard about the good, the ugly, and the bad in the ugly. So there's a lot of data there. So I love that presentation, Tiago. And we are sitting on data, and data is not informing actions as we wish and decision making. And circularity, circular and resource security is also very important because material risks are now strategic, right? So critical materials and are also shaping geopolitics, as you can see what is happening at the moment in Greenland and in Ukraine. So the key message is simple. So these agendas are not themes for reporting, they are priorities that need execution coalition. So we need to join forces across business, government, academia, and society. Now, ESG futures need better decisions, okay? So my starting point here is that we need to go beyond compliance thinking, right? So ESG is not a communications exercise simply, it's a decision challenge. We're moving from trends to transitions, and transitions create trade-off, shocks, and hard choices under uncertainty. So we need to understand these hard choices, so the competitive advantage becomes future fitness, as we call it in foresight, meaning the ability to make better decisions early before change become a crisis. Now, this requires an understanding on what is foresight, and foresight builds readiness, not predictions. So we need to turn uncertainty into options, into priorities. We need to promote preparation over prediction. So that's where foresight helps, not by predicting the future, but by preparing for multiple plausible futures. So foresight expands options, clarifies assumptions, and improves prioritization. And most importantly, it produces decision-ready outputs, scenarios, roadmaps, weak signals, analyze, things leader can actually use. So this actionable future intelligence is fundamental. And I have been for several years already, over a decade, positioning nearly, 2.5 decades in total, but the Smart Foresight Framework, I have been positioning in several projects. And this requires an understanding of 5 important phases, what we call the SMART cycle. First is scoping with intent, defining the purpose, the horizons, the boundaries, ensuring that foresight target decision needs. Then we need to mobilize different type of stakeholders, what we call the quadruple helix, government, industry, research, and civil society, in order to anticipate, recommend, and transform the future. This matters because foresight is not a workshop. It's a disciplined process consisting of these SMART phases. So you scope the decision, you mobilize the right people, you anticipate alternative futures, you recommend real options, and then you transform, meaning you embed the capacity so it lasts. So the big idea is simple. Foresight only matters when it changes priorities, investments, and behavior. So it is important to begin with scope and mobilization before you anticipate. So you need to clarify the intent. And this is what we call the quality gate to define what the decision purpose is, right? Most foresight fail here because we don't know what we want to influence, what type of decisions. Not because the analysis is weak, but because the framing is vague. So we start with the practical moves. So we define the decision purpose, set time horizons, 2030, 2040, 2050, and beyond. And then we bound the system so we know what to include, what to exclude. We mobilize the right stakeholders early,
the champions, the participants, we agree on roles and norms and build legitimacy. And then we agree on what deliverables are there upfront, how to plan the outcomes and what do we want to do with them. So when this is done, anticipation becomes useful, and then we enter into the anticipatory phase of foresight, which is at the core, anticipate as well disruptions, not just trends. So trends are important, but we live in a world where disruption, as I mentioned, is already here to stay as the new normal. And it's mapping drivers and forces, is detecting those weak signals early, and stress testing strategies across plausible futures. And it's building scenarios as well, not uncertain, understanding only the uncertainties, but also to improve decisions. The purpose is here to see what we must protect, that we want to retrieve, and what we want to keep as well for the future, and what we want to transform, what should we stop doing. So we need to build those scenarios narrative together, right? And to do so, there are multiple tools. One of the toolkits that I have coined and positioned and has been highly used and cited is the Foresight Diamond, which was first coined in the Handbook of Technology Foresight back in 2008, then translated by the Faculty of Latin American Social Sciences in Flaxo in Mexico in 2011. And as we speak now, the handbook is being translated to Chinese and will be published in a few months. And the basic principle of this framework is to understand how we need to use this discipline, combining different knowledge sources: evidence, expertise, interaction, and creativity. Evidence will give us the grounding, where we are, where we're coming from. Expertise gives different type of interpretation of this evidence, this data. Interaction gives legitimacy to the process, and creativity gives us these aha moments, this breakthrough. Okay, so the key point is to not to bet everything on one single type of intelligence, but to balance all four. So the process is not criticized for being unbalanced. So foresight becomes both credible and actionable when we have a balance of these four. So it is important and to understand how evidence contributes to grounding, how to use indicators. So this is how it plays out in practice. So evidence anchors decisions in reality, expertise translates signals into implications, interaction builds ownership, so results don't sit on a shelf. For example, we facilitate this process, stakeholder dialogue. And then creativity prevents incrementalism. We need to transform. Sometimes this requires radical transform for sustainability transitions, which are not linear, right? So many ESG strategies overinvest in evidence, in my opinion, and underinvest in interaction, which is crucial, and imagination, creativity, to think out of the box where future fitness often breaks. Right? So to do so systematically, we have developed a framework, the Action Road Mapping Framework, which consists of 10 key aspects. We will not have the time to go through all of them, but we move from thinking to operating, how to manage this process, right? Especially when we have 10, 20, 30 or more decades ahead of us. So these 10 aspects form what we call a capability map. So these are the 4 key aspects related to the context dimension. We have aptitude and attitude questions that we ask ourselves on how to manage the issues associated to the people dimension. Sometimes people forget about people. And then the process and the impact dimensions also bring important questions and key aspects to deal here. So the key idea of this is if one of these aspects is missing in a roadmap, right, the execution will break somewhere. So we have applied this systematically in European Commission funded initiatives across Europe. I have also applied this in Latin America, in the Middle East. And based on the meta-analysis of multiple roadmaps, here I have for you an action roadmap, a practical payoff with 20 actions, 2 per one of these key aspects. Again, not to be read
or discussed today. Tiago, I guess the slides will be distributed, right? And then people can go into details. But here is to show 2 executive actions per aspect and 20 actions in total. So you do not need to memorize all 20 here today, just to remember the logic. So this builds on the 10 aspects. Then we need to institutionalize the delivery through different type of routines. Okay, so we can highlight a couple of them. For example, it is important to run participatory horizon scanning, and this is, I guess, why we have this session today. It is recognized and bringing foresight to the discussion to convert foresight into time roadmaps. Also, it is important to adopt progress indicators and dashboards to understand the evidence so sustainability becomes governable, so not just inspirational. So this is what turns foresight into delivery. We have published a paper this year. You can access the preprint already, but next month or in 2 weeks, you will find the very final version, but this is already accessible. So if you take a picture, those actions, those 20 actions within the roadmap are coming from the analysis of everything that you see there. It was a 4.5 million euro project that led to, at the end of the process, 150 meta tasks. And that's why the paper is called 150 Shades of Green, right? And to be clear, this roadmap is evidence-based, so it's not opinion-based. So the framework was fully built through the analysis of over 500 case studies across 28 European countries, which distill 150 meta tasks across this. So the big message here is that scanning and assessment only matter when they lead to co-created sustainability roadmaps like the one I shared with you in the slide before, that hopefully you will access when the slides are distributed at the end of this session. And that's where ESG stops being a report, right? And it becomes a delivery system. So this paper you can access. It's very hot. It's actually the full issue of the journal will come in 1 or 2 weeks. But what is important here is that this framework, KCF, has not stopped with the end of this project. Some kind of breaking news is that we are in the process of signing the grant agreement for the continuation of the CASI initiative. So we were successful in bringing a new project. So we can add the forward-looking activities and foresight will continue with this framework. A new Horizon Europe Cluster 6 project on sustainable bioeconomy principles is just about to start. So it has been awarded, and I'm the coordinator, and we are finalizing the grant agreement for the signature. But what matters is that we are setting a direction which will further strengthen the framework that I mentioned before by bringing it to the next level. We are deploying it with 13 living labs across 10 European countries and 3 countries around the world, bringing Uruguay, Kenya, and New Zealand. So the KCF framework and the platform will be upgraded as we speak. We are finalizing it. We expect the kickoff around May, June, and then we will be working for 42 months, integrating dashboards and indicators using AI to blend qualitative insight and quantitative data and strengthening action road mapping for governance, investment, and decision-making. In other words, we are moving from sustainability intelligence to ESG relevant delivery at ecosystem scale. And to do this systematically and to plan for the future, we need to thrive on surprise and disruption. So I would like to close this by making a point on how to thrive on surprise. And we are all examples of surprises in a way. What is the probability of our parents meeting and having that moment that eventually led to the attractor, what we call a pattern logs in the platform, the capture moment, and then deep processes that in the transient, the deep transient, long configurations, structures. And we have several examples that lead to what we call systemic transformations. So we are introducing new models. This is another paper produced last year that you can also access. There is a 20 minutes TED Talk just for 2 months ago. The link will be there for you. But the key message here is that disruptions become the new normal. And leadership
question for you who are leading position is, can you sense the flicker early? Can you time your leap and try to reach the next phase, the transitions, before it is too late, before your competitors do? So to better understand, we have developed this framework, the Sustainable Disruptive Growth model, that frames ESG in the context of disruptions. We mean by sustainable functional resilience, by disruptive shifting boundaries. By growth, it is important to understand that we are facing nonlinear dynamics. And it is really important as well to understand that to link foresight tools with wildcards, weak signals analysis to anticipate disruptions. And these 4 dimensions, they can guide execution. There is a full paper discussing this and turning growth strategy grounded on context and scalable cooperation. The final takeaway associated to this is that we need to understand the importance of stratified dynamics, behavioral governance, and equilibrium stability analysis. So disruptions, they do emerge when systems cross critical thresholds. And outside thresholds, behaviors are, it's important to understand when they are stable, understanding as well how to promote sustainable disruptive growth, how to connect foresight and behavioral change into growth strategy, emphasizing the context-specific pathways. It's not the same to plan for the future of sustainability and ESG in Portugal than in Finland, where I am based now. I live in Finland, or in Poland, or in other countries. The last message is basically that the future, it's here something that we need to understand as a capability. So future fitness is built. It doesn't happen casually. We need to understand, we need to scope, we need to sense, we need to mobilize the right stakeholders in order to deliver important decisions that will help us achieve and move forward in the discussions. Thank you very much. I have, depending on the time and the questions, some annexes that will explain a little bit more this framework, but I will leave the floor to you, Tiago, in case there are questions. Thank you so much, Rafael, for your presentation. I think we have a question on chat, so I think I will read the question, and the point is, let me only. It's from Pedro. He asks, is it worth doing foresight, or is it worth investing in anti-fragility, which is different from resilience? I think it's like the concept of Nassim Taleb. Yes, well, it's a very good question that I can potentially answer with my first slide from the annexes. Okay, so doing foresight, it's something that I have been promoting in all fields of science. It's an interdisciplinary process, and I have also applied in my own personal life. So it is definitely worth doing foresight, but it is worth when we do it in a smart way. That requires understanding that we first need to scope very well. We need to understand what are we aiming for and why we are doing the rationales and in which context. So we're living in the new reality where AI and data analytics are here to stay. We're living in a new reality where multilateralism is challenged. We're living in a new geopolitical world. And territorial scope is also important. Are we talking about the future of Portugal? Are we talking about the future of Lisbon or Porto, a subnational context, or the future of the European Union in this new geopolitical context, and the future of the world? Sustainability for whom? And the time horizons, 2030 or 2040, 2050. And do we have resources to do the foresight? And for how long? It's not the same to do a 6 months, 9 months project, which I have done sometimes with with some consultancy, than to do like a 42-month project like the one that we are going to start, that I mentioned, with 4 million euros and 15 partners, covering most of Europe and Latin America, Africa, and New Zealand. And for that, you need to build the appropriate methodology.
Once you have the scoping ready, then you mobilize the right stakeholders. You need to understand who's funding and who's putting the music. The funder puts the music. So if the Commission is funding this initiative, which is the case with the Cluster 6 project, then we need to take into account Green Deal priorities. We need to take into account many of the Commission agendas regarding bioeconomy and so forth, and the principles that we are building that can be transferable and adapted to other world regions. So we need to understand the sponsors, the champions. Do we have the research capabilities in the support team? What is the participation scale? What is the cooperation with other networks? We are not the only one dealing with sustainability principles and not the only one interested in bioeconomy future. So we need to join forces with them, the target audience and so on, and understand public relations and marketing, meaning how do we outreach people? Once we have these two building blocks ready, we start anticipating. And yes, foresight is useful, not only to anticipate visions, scenarios, and forecasts, but also disruptions, wildcards and weak signals as well, telling us that those wildcards are possible. New models, new business models, new ways of achieving, if we can regain multilateralism in the world. Now we're losing it. What are the key and emerging technologies? What are the SWOTs? We have grand challenges, different type of TIPSI, technological, economic, environmental, political, social, and ethical drivers, trends, and mega trends, and the opportunity pathways and roadmaps. If we stay at this level, we are not doing foresight, we are doing horizon scanning. At the very core of foresight is recommending phase. We use anticipation to recommend, and we recommend because we want to transform, which is at the very heart. So SMART is an acronym for scoping, mobilizing, in order to do the art of foresight, which is anticipating, recommending, and transforming. And yes, foresight is worth doing in our personal life and our professional life at work as well. And most of the time people talk about methodology only, and I'm asked to give lots of keynotes on methodology, but we need to remind ourselves that the foresight methodology is just one of the pieces of this jigsaw. And if we have clear the full scoping phase, especially the aims and the objectives and why we are doing foresight, then we will achieve the right transformations using the recommendations that we are going to generate. So it's an action-oriented process to transform, following a dedicated methodology. It's a little bit of a long answer. So the answer is yes, but if it's done in a smart way, using the Smart Futures framework. Thank you. Thank you for the question and the answer, Pedro and Rafael. Now we'll move on to our final thoughts about our session. I will turn to Portuguese, Rafael, okay? Okay. but you understand a Obrigado. little. Obrigado. Thank you. Obrigado. Vou partilhar novamente aqui só o meu ecrã. Só dar aqui três, quatro notas, novamente deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos oradores. Vimos com o Manuel que será que estamos num gap year, ou o que é que aconteceu com o Omnibus, mas sabemos que os limites estão aí e temos que pensar que futuro é que queremos. A seguir a Beatriz falou da importância do ter equipas que pensam isto e que estão a usar as ferramentas que existem hoje em dia, cada vez mais alargadas com a inteligência artificial. Vimos também que existem bons, maus e vilões, e agora ficámos aqui com o Foresight como uma disciplina que tem toda uma metodologia com vários campos e que podem fazer com que nós fiquemos mais resilientes, não só individualmente, como enquanto empresas, como enquanto sociedade. Muito bem, te prometo que eu sei que é sempre perigoso, as pessoas acham sempre que eu vou falar imenso, mas só tenho mais 3 slides para fechar aqui a nossa sessão. Tenho aqui 2 ou 3 coisas para vos falar aqui do BCSD. Em primeiro lugar, como sabem, temos aqui o nosso questionário de avaliação para nos dizerem como é que avaliam esta sessão, para nós podermos estar sempre nesta melhoria contínua. Portanto, essa será uma previsão para o futuro que eu posso desde já adiantar, que o BCSD está sempre a perseguir esta melhoria contínua das nossas sessões. Podem ir aqui pelo QR Code, por gentileza, já houve a equipa do BCSD já colocou aí também no chat, quem desde já deixa também o meu agradecimento. E para terminar, gostava de, como eu vos disse há pouco, portanto, nós as sessões onde está o BCSD, os sítios onde está o BCSD Portugal, não têm fim, e portanto nós vamos continuar com a nossa comunidade.
aqui tem a nossa comunidade, o Circle, onde partilhamos imenso daquilo que fazemos, principalmente as nossas atividades, os nossos casos de estudo, e portanto, se ainda não aderiram, não aderiram, tem aqui depois na partilha, depois poderão aceder aqui à nossa comunidade virtual. Por outro lado, vamos ter aqui nas nossas atividades, nós tentamos aqui pôr muitas atividades que é vocês não terem saudades nossas, e portanto, se repararem, há aqui várias ao longo do tempo. Temos já para a semana uma mesa redonda sobre cibersegurança, se quiserem, mas obviamente depois seguimos a nossa jornada de formação. Vamos ter um evento de atualização regulatória, depois mais em março. Vamos lançar aqui o W, o próprio WBCSD também temos aqui uma atividade com o W, ou o SBAM, a sessão sobre o SBAM depois dia 10 de março. Como esta é uma sessão aberta e apesar de eu me sentir sempre em casa, porque aqui com a câmara aberta estão muitas das caras que eu já conheço, se houver por aqui empresas que queiram saber como é que fazem parte de tudo isto, esta comunidade que transforma a economia em benefício das pessoas e do planeta, poderão ver aqui como é que poderão fazer parte de tudo isto, sentir este pulsar, este propósito e de continuar a debater estes temas que, como já vimos, estão para durar, ainda que filosoficamente falando o BCSD trabalhe para deixar de existir, não é? Porque não for preciso sustentabilidade, quando já tivemos nesse tal equilíbrio, esse tal cenário que o Manuel nos falava, do tal transform, se calhar já não precisamos falar dessas coisas, podemos falar de outras, mas até lá temos todo um trabalho para fazer, e portanto fica aqui mais informações sobre o BCSD, e resta-me obviamente agradecer mais uma vez aos nossos oradores pela disponibilidade que têm, agradecer o facto, eu normalmente costumo vir sempre aqui para a linha da frente, mas nada seria possível se eu não tivesse aos ombros de gigantes, e portanto tenho esta equipa incrível do BCSD que vocês não conseguem ver, mas está aqui uma espécie de estúdio aqui à minha volta, com imensas pessoas aqui à minha volta no escritório a tornarem tudo isto possível, quase aqui uma espécie de BCSD TV, e deixar-vos também a nota para nos seguirem. Nós temos aí muitas coisas preparadas neste ano para precisamente dar resposta a estas tendências e concretizar os bons, pintar os maus e deixar de ter vilões, e portanto, olhem, muito obrigado pela vossa presença. O que precisarem do nosso lado também sabem nos encontrar. Cá estaremos a celebrar estes 25 anos, mas também olhar para os próximos 25. E pronto, olha, desejo-vos uma semana cheia de impacto, e seguimos juntos. E para aqueles que quiserem juntar para a semana, temos já Cibersegurança dia 4, está bem? Então vá, um grande até já, um grande abraço para todos e para todas, e até já.